Então, a enorme corrente dispensacionalista, que faz uma leitura linear de Apocalipse, começa no 1 e acha que é uma história corrida até o 22, entende, ensina e defende que as 7 igrejas são 7 períodos da igreja ao longo dos tempos. Então os dispensacionalistas eles entendem que as 7 igrejas da Ásia representam 7 diferentes períodos da igreja na Terra, desde que ela se instituiu como igreja até a volta de Jesus. O livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade, de Michael J. Gorman, também faz uma tabelinha de como eles entendem que são esses períodos. Tá? Então, só para nível de informação, né, Pablo? Já que eu comentei, eu tenho isso fácil para você memorizar aí, só para você ver como é que eles entendem. Eles entendem a interpretação dispensacionalista das 7 igrejas da Ásia. Eles entendem que Éfeso é uma igreja apostólica, né, do ano 100 até o ano 100, né, depois de Cristo, ou o ano 150. Eles entendem que Esmirna é uma igreja perseguida, a característica dos tempos dessa igreja, que seria ali do ano 100 até 312, né, com Constantino, quando ele finda aquela questão da igreja ser perseguida, a religião no ilícita, enfim. Pérgamo, uma igreja comprometida, favorecida pelo Império Romano, só que julgada por Cristo. Aí eles entendem que é um período de 312 a 606 depois de Cristo. A de Tiatira, a igreja medieval mundana, que seria de 606 até 1500 ou 1517 ali, né, com a Reforma Protestante. Eles entendem que Sardes é uma igreja que retrata o período da Igreja da Reforma, né, isso aqui um pouco semelhante à igreja medieval, que seria de 1517 a 1750, mas que perduraria até hoje. Eles entendem que Filadélfia é a igreja verdadeira amada por Cristo, que seria de 1750, mas prossegue até o arrebatamento. E aqui interessante, ó, Laodiceia, a igreja morna, a igreja da apostasia, que seria de 1900 até o período da tribulação. Então tem igrejas que coexistem no mesmo período de acordo com o entendimento dispensacionalista. Essa tabela está aqui no livro de Michael J. Gorman, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Tá? Então a corrente dispensacionalista entende dessa forma que as 7 igrejas representam períodos do tempo da igreja dividido em 7 períodos, né? Onde cada período a igreja tem uma característica. Eu entendo que as 7 igrejas da Ásia, assim como esses teólogos, né, inclusive os autores desses livros, da maioria deles, representam a plenitude, que a propósito, no meu vídeo de numerologia eu falo sobre isso. O 7, ele sempre vai indicar a plenitude da obra de Deus. E aí, no Apocalipse, isso é muito mais evidente. Tá? Eu entendo, assim como muitos outros bons autores e bons teólogos, que o fato de serem 7 igrejas da Ásia é para mostrar a plenitude de Deus e da obra de Deus em todos os tipos diferentes de igrejas. Tá? Então, olha só. As 7 igrejas representam a plenitude da igreja como um todo, onde uma mesma igreja tem variados defeitos, variadas virtudes, variados desafios e variadas recompensas. Então, eu entendo que as 7 igrejas da Ásia são a plenitude do que é uma igreja mista, híbrida, onde tem vários defeitos, qualidades, virtudes, coisas a melhorar, recompensas diferentes. Eu entendo que ali é uma visão da plenitude, até porque todo o decorrer do Apocalipse, o 7 sempre vai aparecer como a plenitude da obra, ou do juízo, ou do aviso, ou do domínio. Então não seria diferente com as 7 igrejas da Ásia, ok? Lembrando que aqui João continua estando arrebatado em espírito, mas tendo visão das coisas terrenas, a saber, as igrejas para quem ele tinha que escrever a carta. Das 7 igrejas, você tem um padrão de mensagem bem definido. Esse padrão de mensagem é uma estrutura da carta. Então você vai ter sempre aí destinatário, Cristo revelado, né? E aí você vai ver que várias dessas características onde Cristo se revela para cada uma das 7 igrejas são aquelas características que nós lemos lá no capítulo 1. Tá? Você tem então destinatário, Cristo revelado, um elogio para determinada igreja, uma reprovação, uma instrução ou exortação e uma promessa / recompensa. Pode ser tanto uma promessa que Deus faz para eles, quanto uma recompensa também já garantida. Esse quadro aqui
ele também, eu reproduzi ele aqui, eu repliquei ele aqui, mas ele está presente também nesse livro de Michael J. Gorman, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. O pastor Luiz Saião também apresenta um quadro semelhante a esse, e você também tem o Guia Profético para o Fim dos Tempos, né, de Timothy Paul Jones, que também traz um quadro mostrando as características das 7 igrejas. Então olha que interessante, os destinatários na primeira coluna, Cristo revelado, né, e aí você vê 7 estrelas, 7 candelabros, primeiro e último, morto e reviveu, espada afiada de 2 gumes, tem olho com chama de fogo, pés de latão, 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aquele que é santo, o verdadeiro, tem a chave de Davi, aquele que é o Amém, o início e o fim, testemunha fiel. Essas características aqui, que são reveladas particularmente em cada igreja, são as características que ele apresenta de si mesmo no capítulo 1. Tá? Então aqui a gente consegue ver uma comparação já, olha só a nível de começo aqui, você vai ver, por exemplo, tem uma igreja que é de Laodiceia que não tem nenhum elogio, nada do que ela faz é elogiável, e você tem 2 igrejas, né, Esmirna e Filadélfia, que não tem nada que Deus reprove, são igrejas 100% aprovadas. E aí você tem uma instrução para cada uma delas, e você tem uma promessa ou recompensa para cada uma delas. Primeira lição que a gente tira disso, tá? Que é muito importante. Todas as cartas recebem a mensagem de Deus. Deus não deixa de mencionar ou de falar com nenhuma das suas igrejas, por mais que elas às vezes não tenham nada que se elogie, ou por mais que elas sejam consideradas irrepreensíveis. Deus ainda assim manda cartas para todas as suas igrejas. Em cada uma delas, Cristo se revela. Cristo não deixa de se revelar para nenhuma delas, para que não reste dúvidas de que ele é o Cristo. Aí todas elas aqui, Deus faz pelo menos um elogio. Laodiceia é uma igreja que não tem nada de aprovável. Reprovação, algumas delas têm reprovação, né? Na verdade, somente 2 não são reprováveis, mas olha assim, mesmo que seja elogiado ou reprovado, Deus ainda instrui essa igreja ao que fazer, e ainda assim Deus dá promessas ou recompensas para essa igreja se ela vencer. Todas essas igrejas, por mais que não tenha nada que elogiar, por mais que ela tenha tudo elogiável, Deus ainda orienta e ainda fala, ao que vencer, tal. Ah, mas até a igreja irrepreensível, o fato dela ser irrepreensível ainda faz a ela uma instrução para que se ela vencer tem uma recompensa. Da mesma forma como aqui não tem nada elogiável, ainda tem uma instrução que se ela cumprir, ela vai ter uma recompensa. Então veja aqui que Deus está mostrando, no meu entendimento e de vários teólogos, a plenitude da igreja como um todo, com muitas coisas elogiáveis, reprováveis. Cristo se revela a todas elas, há instruções para todas e há promessas para todas. Deus não fazendo acepção, nem favorecendo, nem considerando aquelas que são dignas de elogio como já perfeitas, não tem nada o que mudar, mas também não desprezando aquelas que não têm elogio nenhum. Você vê que todas elas têm ali a revelação de Cristo, a orientação e a recompensa. Algumas são irrepreensíveis, né? Não há reprovação para todas, e já tem uma, por exemplo, que não recebe elogio nenhum, mas todas elas têm pelo menos uma coisa boa. Tem igrejas que têm reprovação e elogio. Deus vê coisa boa e coisa ruim ainda assim numa mesma igreja. Por isso eu entendo que é a plenitude da igreja, as 7 igrejas da Ásia. Não são 7 períodos. Mas eu vou falar sobre isso aqui.